Livro Persuasão, de Jane Austen, capítulo 3. Peço vênia para observar Sir Walter, disse o Sr. Shepherd certa manhã em Kellynch Hall, enquanto dobrava o jornal, que a presente situação é muito confortável. A paz trará de volta todos os nossos ricos oficiais navais. Todos estarão à procura de uma casa. Não poderia haver época melhor. Sir Walter, para ter uma ampla gama de inquilinos para escolher, todos muito responsáveis, muitas nobres fortunas foram amealhadas durante a guerra. Se um rico almirante cruzar o nosso caminho, Sir Walter, ele será um homem de muito boa sorte. Shepherd, tornou Sir Walter. Isto é tudo que tenho a dizer. Para ele, Kellynch Hall seria um prêmio, e até o maior de todos eles, por mais premiado que tenha sido na vida. Está ouvindo, Shepherd? O Sr. Shepherd riu do gracejo, como sabia seu dever ser, e em seguida acrescentou: ouso observar, Sir Walter, que é muito bom fazer negócio com os cavalheiros da marinha. Já tenho certo conhecimento de como fazem negócios, e posso confessar que tem ideias muito generosas e provavelmente dariam os melhores inquilinos do mundo. Portanto, Sir Walter, o que peço vênia para sugerir é que se, em consequência de algum boato que se espalhe sem o seu conhecimento, o que pode ser considerado possível, pois sabemos como é difícil manter as ações e os planos de um lado do mundo e a observação e a curiosidade do outro, o prestígio tem seu preço. Eu, John Shepherd, posso escolher todos os meus problemas de família que quiser. Eu, John Shepherd, posso esconder todos os meus problemas de família que quiser, pois ninguém se daria o trabalho de me observar. Mas Sir Walter Elliot é observado por olhos que só com dificuldades se podem evitar. E, portanto, me atrevo a dizer que não me surpreenderia muito se, com todas as nossas precauções, se espalhar algum boato sobre a verdade. Nessa hipótese, como ia observar, uma vez que, sem dúvida, se apresentarão vários candidatos, creio que os nossos ricos comandantes navais devem merecer uma atenção especial, e peço vênia para acrescentar que, a qualquer momento, posso estar aqui em 2 horas, para poupar ao senhor o incômodo de ter de responder. Sir Walter apenas balançou a cabeça, mas logo em seguida, levantando-se e caminhando pela sala, observou com ironia. Imagino que poucos entre os cavalheiros da marinha não se surpreenderiam em se encontrar numa casa desta qualidade. Vão olhar ao redor e, sem dúvida, dar graças a Deus pela boa sorte, disse a Sra. Clay, que estava presente. Seu pai a trouxera consigo, não havendo nada melhor para a saúde de Sra. Clay do que um passeio até Kellynch. Mas concordo com meu pai que um marinheiro pode dar um excelente inquilino.
Conheço um bocado dessa profissão, e além da generosidade, eles também são tão elegantes e arrumados em tudo. Estas suas valiosas pinturas, Sir Walter, se preferir deixá-las com eles, estariam em perfeita segurança. Tudo que se refere à casa seria tratado com o máximo carinho. Os jardins e os bosques seriam conservados quase em tão boa ordem quanto agora. Não precisa ter medo, senhorita Elliot, de que seus magníficos jardins de flores sejam maltratados. Sobre tudo isso, tornou Sir Walter com frieza. Suponho que eu fosse levado a alugar a casa. De modo algum me decidi quanto aos privilégios que lhe devem ser anexados. Não estou especialmente disposto a favorecer um inquilino. O parque permaneceria aberto a ele, é claro, e poucos oficiais da Marinha ou homens de qualquer categoria terão tido tanto espaço a seu dispor. Mas que restrições eu possa impor ao livre uso do jardim são outros 500. Não gosto da ideia de que meus bosques estejam sempre à disposição e recomendo à senhorita Elliot que esteja alerta quanto aos seus jardins de flores. Garanto-lhes que estou muito pouco disposto a conceber favores extraordinários ao inquilino de Kellynch Hall, seja ele marinheiro ou soldado. Após uma breve pausa, o Sr. Shepherd atreveu-se a dizer: em todos esses casos, há costumes estabelecidos que simplificam e facilitam a relação entre senhorio e inquilino. Seus interesses, Sir Walter, estão em mãos mais do que responsáveis. Confie em mim e eu tratarei de que nenhum inquilino tenha mais do que o que lhe for de direito. Tenho certeza de que Sir Walter Elliot não terá tanto zelo pelos seus próprios bens quanto John Shepherd. Nesse momento, disse Anne, acho que a Marinha, que tanto fez por nós, tem pelo menos os mesmos direitos de qualquer outro grupo de homens a todas as comodidades e a todos os privilégios que uma casa pode proporcionar. Todos temos de admitir que os marinheiros dão muito duro para ter esses confortos. É verdade. O que a senhorita Anne diz é verdade. Foi a observação do Sr. Shepherd. E, com certeza, foi a de sua filha. A de Sir Walter, porém, veio logo em seguida. A profissão tem lá a sua utilidade, mas eu detestaria ver algum amigo meu dedicando-se a ela. É mesmo? Foi a resposta com um olhar de surpresa. É sim. Há 2 pontos que nela me desagradam. Tenho 2 fortes razões para me opor a essa profissão. Em primeiro lugar, por ser um meio de dar uma indevida distinção às pessoas de origem obscura e de elevar os homens a honrarias com que seus pais e avós jamais haviam sonhado. E, em segundo lugar, porque prejudica terrivelmente a juventude e o vigor dos homens. Os marinheiros envelhecem mais cedo do que todos os outros homens. Observei isso muitas vezes na vida. Na Marinha, corremos mais o risco de ser insultados pela promoção de alguém a cujo pai, nosso pai, nem sequer dirigiria a palavra, e de nos tornar muito cedo objeto de repulsa, do que em qualquer outra carreira. Certo dia, na última primavera em Londres, eu estava na companhia de 2 homens, exemplos impressionantes do que acabo de falar, Lord St. Ives, cujo pai todos sabemos ter sido um cura de província que mal tinha o que comer,
eu tive de ceder o lugar a Lord St. Ives e a um tal de Almirante Baldwin, o personagem de aparência mais lastimável que se possa imaginar. Seu rosto tinha cor do mogno, áspero e ressequido, só rugas e sulcos, com 9 cabelos grisalhos de um lado e nada a não ser um punhado de pó em cima. Pelo amor de Deus, quem é esse velhote? Disse eu a um amigo que estava por perto, Sir Basil Morley. Esse velhote, exclamou Sir Basil. Mas é o Almirante Baldwin. Quantos anos você dá a ele? 60, disse eu, ou talvez 62. 40, replicou Sir Basil. Não mais do que 40. Imaginem vocês o meu espanto. Não vai ser fácil esquecer o Almirante Baldwin. Nunca vi um exemplo mais pavoroso do que uma vida no mar. Do que uma vida no mar pode fazer. Mas sei que isso vale para todos eles até certo ponto. São jogados de um lado para o outro e expostos a todos os climas, a todas as intempéries, até se tornarem impróprios à visão. É uma pena que não recebam logo um golpe na cabeça de uma vez, antes de chegar à idade do Almirante Baldwin. Ah, Sir Walter, exclamou Sra. Clay, o senhor está sendo severo demais. Tem um pouco de pena dos pobres coitados. Nem todos nascemos para ser bonitos. O mar não embeleza, sem dúvida. Os marinheiros envelhecem cedo. Já observei isso, logo perdem a aparência juvenil. Mas será que não ocorre o mesmo com muitas outras profissões? Talvez a maioria delas. Os soldados da ativa não estão em melhor situação. E mesmo nas profissões mais tranquilas, há um esforço e um trabalho da mente, senão do corpo, que raramente permite que a aparência do homem demonstre só o efeito natural do tempo. O advogado dá duro, sempre cheio de preocupações. O médico tem de estar disponível a qualquer hora e viajar sob qualquer tempo, e até mesmo o clero. Ela parou por um momento para pensar no que dizer sobre o clero. E mesmo o clero é obrigado a entrar em salas infectadas e expor a saúde e a aparência aos efeitos nefastos de uma atmosfera fétida. Na verdade, como estou convencida há tempo, embora todas as profissões sejam necessárias e honrosas, só mesmo aqueles que não são obrigados a praticar nenhuma delas podem viver de maneira regular. No campo, dispondo de seu próprio horário, tratando de seus próprios interesses e vivendo de seus próprios rendimentos, sem o tormento de tentar obter sempre mais. Só mesmo eles conservam as bênçãos da saúde e da boa aparência o máximo de tempo possível. Não conheço nenhum outro grupo de homens que não percam parte de seus atrativos ao deixarem de ser jovens. Parecia que o Sr. Shepherd, ansioso por obter a aprovação de Sir Walter para alugar a propriedade a um oficial da Marinha, fora agraciado com o dom da previsão, pois o primeiro interessado a aparecer foi um certo Almirante Croft, com que logo em seguida se encontrou durante uma sessão do Tribunal de Taunton. Tribunal de Taunton. E, na verdade, o almirante lhe fora indicado por um seu correspondente de Londres, segundo o relatório que se apresentou a mandar a Kellynch. O almirante Croft era originário de Somersetshire. Era originário de Somersetshire,
e, tendo ganhado muito dinheiro, desejava estabelecer-se em sua terra de origem e viera a Taunton para ver alguns lugares anunciados pelas redondezas, os quais, contudo, não lhe agradaram, e tendo acidentalmente ouvido falar, exatamente como previra, observou o Sr. Shepherd, os problemas do Sir Walter não podiam permanecer muito tempo em segredo. Acidentalmente ouvido falar da possibilidade de Kellynch Hall vir a ser alugada e conhecendo a ligação do Sr. Shepherd com o proprietário, apresentara-se a ele para obter algumas informações específicas e, durante uma conversa bastante longa, exprimira uma forte predileção pelo lugar. Como um homem que só o conhecia pela descrição podia tê-la, dando ainda ao Sr. Shepherd, na minuciosa descrição de sua própria pessoa, muitas provas de poder ser um inquilino muito responsável e confiável. E quem é o almirante Croft? Perguntou Sir Walter com frieza e desconfiança. Respondeu o Sr. Shepherd que se tratava de um cavaleiro de nobre família e mencionou um lugar, e Anne, depois de uma breve pausa, acrescentou: é um contra-almirante dos brancos, participou da batalha de Trafalgar e desde então esteve nas Índias Orientais, creio que serviu ali por muitos anos. Então eu aposto, observou Sir Walter, que o rosto deve ser tão alaranjado como os punhos e as capas de libré dos meus criados. Apresentou-se o Sr. Shepherd em lhe garantir que o almirante Croft era homem robusto, vigoroso e de boa aparência, um pouco desgastado pelas intempéries, é certo, mas não muito, e um perfeito cavalheiro pelas ideias e pelo comportamento. Provavelmente não criaria nenhuma dificuldade quanto aos termos do negócio. Só queria uma casa confortável para onde pudesse mudar-se o quanto antes. Sabia que tinha de pagar pelas comodidades, sabia que o aluguel de uma casa mobiliada de tal luxo podia ser altíssimo. Não se surpreenderia se Sir Walter tivesse pedido mais. Fizera perguntas sobre o solar, gostaria muito de poder gozar da reserva de caça, sem dúvida, mas não fazia muita questão disso. Falou que às vezes empunhava uma arma, mas nunca matava. O perfeito cavalheiro. O Sr. Shepherd foi eloquente ao tratar do assunto, enquanto todas as circunstâncias da família do almirante que o tomavam um inquilino particularmente recomendável. Era casado e sem filhos, o melhor dos estados. Uma casa jamais recebe os cuidados necessários, observou o Sr. Shepherd, sem a presença feminina. Não sabia se a mobília correria maior perigo se não houvesse uma mulher ou se houvesse crianças demais. A mulher sem filhos é a melhor protetora de mobílias do mundo. Ele também vira a Sra. Croft. Estava em Taunton com o almirante e estivera presente durante quase toda a conversa. Dá licença. Obrigada. E pareceu ser uma senhora de linguagem refinada, distinta e inteligente, prosseguiu ele.
Fez mais perguntas sobre a casa, as condições de pagamento e os impostos do que o próprio almirante, e pareceu mais competente em matéria de negócios e, além disso, Sir Walter, descobri que não lhe faltam relações nesta região. Como ao marido, ou seja, ela é irmã de um cavalheiro que tempos atrás vivia entre nós, disse-me ela mesma, irmã de um cavalheiro que alguns anos atrás viveu em Monkford. Santo Deus, qual era o nome dele? Não consigo neste momento lembrar-me do nome, embora tenha ouvido recentemente. Penélope, querida, pode ajudar-me a me lembrar do nome do cavalheiro que vivia em Monkford, o irmão da Sra. Croft? A Sra. Clay, porém, estava tão entretida na conversa com a senhorita Elliot que não ouviu o chamado. Não tenho ideia de quem seja Shepherd. Não me lembro de nenhum cavalheiro residente em Monkford desde a época do velho governador Trent. Meu Deus, que coisa estranha! Logo, logo vou esquecer meu próprio nome, um nome que me é tão familiar. Conheço o cavalheiro tão bem de vista. Já o vi centenas de vezes. Lembrou-me de que veio consultar-me uma vez sobre um de seus vizinhos que penetrara em suas terras. Um camponês que invadiu o seu pomar, derrubou a cerca, roubou maçãs, foi pego em flagrante. E em seguida, contra o meu parecer, lhe foi oferecido um acordo amigável, muito estranho mesmo. Depois de esperar mais um momento, você se refere a Sr. Wentworth, não é? Disse Anne. O Sr. Shepherd era todo gratidão. Wentworth, era esse o nome. O Sr. Wentworth era o homem. Teve o curato de Monkford. O senhor sabe, Sir Walter, algum tempo atrás, durante 2 ou 3 anos. Chegou aqui lá pelo ano de 5, acho. O senhor se lembra dele, com certeza. Wentworth? Ah, sim, o Sr. Wentworth. O cura de Monkford. O cura de Monkford. Você me desorientou com a palavra cavalheiro. Achei que você estava falando de um homem de posses. O Sr. Wentworth não era ninguém. Eu me lembro, sem nenhum parentesco importante, nada a ver com a família Strafford. É de admirar que os nomes de tantos de nossos nobres se tornam tão comuns. Como o Sr. Shepherd percebeu que essa relação dos Croft não lhes era de valia, no que se referia a Sir Walter, não mais o mencionou, voltando com todo o zelo a se concentrar nas circunstâncias mais inquestionavelmente favorável a eles, a idade, o número e a riqueza, a alta opinião que tinham de Kent Hall e a extrema solicitude quanto às vantagens de alugá-lo, como se a maior felicidade do mundo para eles fosse ser inquilinos de Sir Walter Elliot. Uma estranha predileção, sem dúvida, se conhecessem os segredos do que Sir Walter considerava serem os deveres de um inquilino. Ele foi bem-sucedido, porém, embora Sir Walter sempre visse com maus olhos qualquer pessoa que pretendesse morar naquela casa e achasse que fossem infinitamente ricos por poderem alugá-lo nas mais exorbitantes condições, deixou-se convencer pelo Sir Shepherd a ir em frente com as negociações e a autorizá-lo a encontrar-se com o almirante Croft, que ainda estava em Taunton, e a marcar um dia para que viesse a casa. E
e a marcar um dia para que visse a casa. Sir Walter não era muito sábio, tinha contudo bastante experiência do mundo para perceber que, dificilmente, se apresentaria um inquilino mais irrepreensível em todos os aspectos essenciais do que o almirante Croft prometia ser. Até aí a sua inteligência e a sua vaidade se ofereciam um pequeno consolo adicional. Na situação financeira do almirante, que era boa o suficiente, mas não boa demais, aluguei a minha casa para o almirante Croft. Era algo que soava maravilhosamente, muito melhor do que para um mero sir. Salvo talvez meia dúzia de pessoas no país, sempre exige algum tipo de explicação. Um almirante logo demonstra a sua própria importância e, ao mesmo tempo, não pode jamais diminuir a dignidade de um baronete. Em todo o comércio e diálogo entre eles, Sir Walter Elliot deve ter sempre a precedência. Nada podia ser feito sem uma referência a Elizabeth, mas estava tornando-se tão forte a sua propensão à mudança que muito se alegrou em vê-la marcada e apressada por um inquilino disponível, e não pronunciou sequer uma palavra para suspender a decisão. O Sr. Shepherd foi formalmente autorizado a agir, e tão logo chegaram a essa conclusão, Anne, que escutara atentamente toda a conversa, deixou a sala para buscar consolo e ar fresco para suas faces que ardiam. Enquanto caminhava por um de seus bosques favoritos, dizia entre suspiros: mais alguns meses e talvez ele esteja caminhando por aqui.